Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui no programa Lux Esotérica, mais uma edição ao vivo com vocês, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre com o patrocínio dos simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual. Estamos sempre aqui com vocês, ouvintes, trazendo temáticas realmente muito interessantes. E desta feita, ouvintes, nós estamos falando com vocês sobre a sabedoria de Helena Petrovna Blavatsky, uma série de programas que está trazendo aqui temáticas ligadas a Madame Blavatsky na sua volumosa obra que está editada já toda na língua inglesa, e aqui em português nós temos apenas partes desta obra. Temos aí a imagem da obra completa de Madame Blavatsky, que são 15 volumes, sendo um volume apenas de índice dessa monumental obra. E hoje nós vamos falar aqui alguns temas de A Doutrina Secreta, ouvintes, trazendo aqui realmente uma temática muito interessante, muito profunda e ao mesmo tempo muito esotérica, muito interessante. Vocês vão encontrar os temas que nós vamos estudar hoje aqui no 6º volume da Doutrina Secreta, que além de ser subtitulada A Doutrina Secreta como síntese da ciência, da religião e da sabedoria, o 6º volume da Doutrina Secreta em português tem como subtítulo Objeto dos Mistérios e Práticas da Filosofia Oculta. E nós vamos ver aqui hoje sobre a existência dos avatares, dos avataras, dos nirmanakayas e os seres realmente iluminados que vêm a esse planeta do ponto de vista da filosofia oculta, da filosofia esotérica. É realmente muito interessante essa temática que Madame Blavatsky abordou no início aqui desse 6º volume da Doutrina Secreta. Edição essa nossa em português, que não é a mesma dos 2 volumes originais de A Doutrina Secreta, né? A edição brasileira é conhecida como a edição de Annie Besant, e é assim conhecida porque ela também acrescentou textos de Madame Blavatsky que eram dedicados apenas ao seu grupo interno, né, que estudava com ela tanto na Índia quanto em Londres. Então, nós vamos abordar essa temática, né, que o início do 6º volume é chamado A Doutrina dos Avataras, né, esse tema muito importante para todos aqueles que apreciam as questões relativas à existência dos mestres de sabedoria, e este é um assunto recorrente na obra compilada, na obra completa de Madame Blavatsky. E sobre isso ela nos diz aqui: entre os discípulos de alguns insignes gurus do Himalaia, e até mesmo entre leigos, persiste uma estranha tradição que melhor se pode qualificar de lenda, segundo a qual Gautama, o príncipe de Kapilavastu, nunca teria deixado as regiões terrestres, apesar da morte e incineração do seu corpo físico e das relíquias que deste se conservam. Os budistas chineses e os árias, por tradição oral, e os lamas do Tibete, de acordo com o texto de seus livros sagrados, afirmam que Gautama Buda tinha 2 doutrinas:
uma para seus discípulos leigos e as massas, e outra para seus eleitos, os arhats. Ao que parece, a norma de conduta do mestre também seguida pelos arhats foi a de não recusar a admissão de nenhum candidato ao arhatado, mas somente revelar os mistérios finais àqueles que, depois de muitos anos de noviciado, houvessem provado que eram dignos da iniciação. Estes, uma vez aceitos, eram consagrados e iniciados, sem qualquer distinção de raça, casta ou riqueza, como aconteceu no caso de seu sucessor ocidental. E Blavatsky aqui, está mencionando ocultamente o mestre Jesus, que teria sido iniciado na tradição egípcia. Egito, que tem também um grupo ligado com a grande fraternidade branca, o braço egípcio da grande fraternidade. E muitos dos mestres que nós conhecemos, na verdade, são da fraternidade transimalaica, como os mestre Moria e o mestre Kuthumi. E ela está justamente introduzindo esse tema para explicar exatamente a natureza oculta da encarnação de grandes seres como a de Buda, que é considerado entre os iniciados como o maior dos mestres que se encarnou sobre essa terra. E foram os arhats que deram curso àquela tradição, ou seja, de dizerem que o Buda não haveria desaparecido da terra, perpetuando-a na mente do povo. E nela também se baseia o dogma posterior da reencarnação lamaica dos Budas humanos. E o pouco que se pode aqui dizer sobre o assunto contribuirá ou não para guiar o estudante do ocultismo ao caminho correto, já que Blavatsky disse que ela estava autorizada a fazer a sua interpretação desses conhecimentos que ela recebeu. Então, a versão esotérica do mistério, consubstanciada nesses volumes secretos, pode ser resumida em poucas palavras. Os budistas sempre negaram categoricamente que o Buda, como pretendem os Brahmanes, fosse um avatar de Vishnu, no mesmo sentido que um homem é uma encarnação de seu antepassado kármico. Sua negativa talvez provenha, em parte, de não conhecerem o significado esotérico completo, impessoal e amplo do termo Mahavishnu. Há um misterioso princípio na natureza chamado Mahavishnu, que se não se confunde com o Deus Vishnu, mas é um princípio que contém a semente do avatarismo, ou bija. Ou, em outras palavras, esta semente é o potencial e a causa de tais encarnações divinas. Então, todos os avataras são salvadores do mundo, bodhisattvas e avataras. Todos eles são as árvores de redenção que brotam de uma única semente, o bija ou Mahavishnu. Chamem-na assim ou com o nome de Adi Buda, a sabedoria primordial. Esotericamente interpretado, Vishnu é ao mesmo tempo Saguna e Nirguna, ou seja, tem atributos e ausência de atributos. Saguna com atributos e Nirguna sem atributos. Então, sobre o primeiro aspecto, com atributos, Saguna, Vishnu é o objeto e culto e devoção exotéricos.
sob o segundo como nirguna ou sem atributos, é o ponto culminante de toda a sabedoria do universo, ou seja, o nirvana, e o adoram todas as mentes filosóficas. No sentido esotérico, o Senhor Buda foi uma encarnação de Mahavishnu. Isso do ponto de vista filosófico e puramente espiritual. Contudo, sabem os iniciados que, no plano da ilusão, digamos assim, ou do ponto de vista terreno, foi Buda a encarnação direta de um dos filhos primitivos da luz, que se encontram em todas as teogonias, ou seja, a encarnação de um dos Dayan Chohans, cuja missão de uma a outra eternidade é cuidar do progresso espiritual das regiões que lhe foram confiadas. É o que já foi explicado, né, diz aqui Madame Blavatsky, no livro Esoteric Buddhism, ou Budismo Esotérico, deve ser aqui o livro de Alfred Percy Sinnett com esse nome. E um dos maiores mistérios do misticismo especulativo e filosófico, mistério que deve ser agora revelado, é o modus operandi nos graus dessas transferências hipostáticas. Porque apesar de todo o grande ser, de todo o grande Salvador do mundo, como Krishna, como Buda, como Jesus Cristo, né, e tantos outros, todos eles parecerem aos nossos olhos, né, avatares, na verdade há diferenças, né, dentro da sua manifestação. E é isso que Blavatsky quer aqui abordar. É de todo natural que o processo das encarnações, assim divinas como humanas, deva continuar sendo um livro fechado para o teólogo e o fisiólogo, até que os ensinamentos esotéricos venham a ser, pelo consenso geral, a religião do mundo. Tais ensinamentos jamais serão expostos abertamente a um público não preparado para recebê-los. Mas uma coisa é certa e pode ser dita agora. Entre o dogma da criação de uma alma nova para cada nascimento novo e a afirmação fisiológica de uma alma animal temporária, estende-se a vasta região dos ensinamentos ocultos, com suas demonstrações lógicas, cuja sequência e encadeamento filosófico a própria natureza nos oferece. E o mistério está exposto para quem lhe saiba aprender o exato significado nas seguintes palavras do diálogo entre Krishna e Arjuna no segmento do grande livro hindu de sabedoria, o Mahabharata, o Canto do Senhor ou o Bhagavad Gita. Lá nós lemos, aqui abre aspas, né? É o Bhagavad Gita, capítulo 4, versículos 5 até o 8º. Muitos foram os meus nascimentos no passado, e também muitos foram os teus, ó Arjuna. Eu me recordo de todos, mas tu não te recorda dos teus, ó terror dos inimigos. Embora eu esteja acima dos nascimentos, como um Atma perene, e seja o Senhor de tudo que existe, aceitei o condicionamento da minha própria natureza e nasço pelo poder da ilusão. Sempre, ó filho de Bharata, que o Dharma, ou seja, a lei justa, declina e ganha terreno o Adharma, ou seja, a iniquidade, eu renasço, para proteger os bons, destruir os maus e restaurar o império da justiça, eu nasço em cada yuga. Aquele que em verdade reconhece o meu divino nascimento, ó Arjuna, esse, quando abandonar o corpo, não renascerá, mas se unirá a mim. É Krishna aqui
obviamente colocado como Mahavishnu, ou seja, a grande sabedoria universal que estava encarnada no corpo daquele que foi Shri Krishna, né, o grande instrutor do mundo que esteve presente entre os hindus. E continua Blavatsky, pois nós acabamos de ler aqui o capítulo 4, um excerto do Bhagavad Gita. Blavatsky nos diz: assim todos os avataras se confundem em um só. Eles são os filhos do Pai, sua progenie direta. E com o tempo o Pai, ou uma das 7 chamas, chega a ser o Filho. E o Filho se torna uno com o Pai na eternidade. Mas Blavatsky indaga: e o que é o Pai? É a causa absoluta de tudo? O insondável eterno? Certamente que não. É Karanatma, a alma causal, que em seu sentido amplo os hindus chamam Ishvara, o Senhor, e os cristãos o chamam Deus, o Deus único. Do ponto de vista da unidade, assim é. Mas então poderíamos também considerar como o único, o elemental mais ínfimo. Além disso, todo ser humano tem seu próprio espírito divino ou Deus pessoal. Essa divina entidade ou chama, de onde promana Budi, está para com o homem, embora num plano inferior, na mesma relação que o Dhyani Buda para com o seu Buda humano. Não são, portanto, irreconciliáveis o monoteísmo e o politeísmo. Ambos existem na natureza. Em verdade, foi com a missão de proteger o bem e destruir o mal que vieram ao mundo, cada qual em sua época, personalidades como Gautama, como Shankaracharya e alguns outros. E conforme se disse, como mencionou o texto do Bhagavad Gita, eu nasço em cada yuga, né? Yuga, cada uma das grandes fases da evolução da humanidade. E todos nasceram, esses grandes seres, pelo mesmo poder. E há um grande mistério nessas encarnações que transcendem o ciclo geral de nascimentos. Em 3 grupos se podem dividir as encarnações. E é exatamente esse ponto aqui do estudo, ouvintes, que nós vamos abordar com mais propriedade a seguir. Mas o que é importante nós fixarmos é exatamente o que Blavatsky tentou enfatizar aqui nos últimos parágrafos, que todos os grandes avatares, porque a humanidade sempre teve de épocas em épocas, em cada grande yuga, o seu grande avatar, o seu instrutor do mundo. E essa encarnação é realmente uma encarnação muito complexa, envolve realmente muitos aspectos que não estão visíveis para a humanidade, que simplesmente vê ali um corpo humano dando uma mensagem, e só muito tempo depois é que é formada uma filosofia, uma igreja, e infelizmente depois acaba se formando uma ortodoxia, e lá bem para frente, séculos depois, existem os fanáticos seguidores. Mas naquele momento em que um instrutor do mundo está presente na humanidade, que é um momento muito feliz, porque o verbo que se manifesta nesses instrutores realmente vem para destruir a ignorância, destruir o mal, porque uma vez mais esclarece os seres humanos. Mas aquela encarnação, ouvintes, é realmente muito especial.
não é simplesmente a reencarnação de um homem que durante muitas e muitas encarnações se aperfeiçoou, né? Mas é naquele momento também, ouvintes, a oportunidade para que um raio divino, provindo diretamente de Mahat, a própria consciência de Deus, o Deus criador e ativo, ou o Ishvara, como dizem os hindus e que menciona aqui Blavatsky, vem juntamente com esse ser, e é por isso que há toda essa discussão teológica se esses seres são filhos de Deus ou se eles são o próprio Deus, né? Essa foi uma discussão teológica que durante séculos, podemos dizer assim, afetou os cristãos, pois não se sabia e se discutia da natureza de Jesus, se ele era humano ou se ele era humano e divino ao mesmo tempo, ou se ele era simplesmente divino, ou se ele era homem ou se ele era Deus, e muitos segmentos religiosos preferem dizer que Jesus Cristo era simplesmente divino, era simplesmente Deus e não reconhece a sua humanidade. E é justamente na presença humana de Deus entre os homens, na figura do Avatar, e no nosso segundo bloco nós vamos estudar aqui com a ajuda de Blavatsky a diferenciação que existe, né? A graduação, a tipologia desses avatares, nós vamos estudar no nosso segundo bloco, mas o belo, ouvintes, o grande bálsamo que esses santos ofereceram para o mundo é justamente a presença num ser humano da sabedoria divina, do verbo divino que se renova periodicamente, e obviamente que é uma pura ilusão de qualquer religião imaginar que o seu Salvador do mundo é o único que apareceu sobre a terra. Na verdade, periodicamente, ouvintes, e essa periodicidade não é nem tão grande, ela é menor do que 1000 anos, né? Nós podemos analisar tantos avatares, tantos instrutores divinos que estiveram presentes. Infelizmente, os cristãos imaginam que Jesus foi o único Salvador do mundo, assim como imaginam muitos budistas, muitos hindus que imaginam que Krishna foi o único avatar, o único verdadeiro instrutor do mundo, assim como os egípcios achavam de Osíris ou de Thoth, ou os mexicanos, né, diziam isso de Quetzalcoatl, e tantos outros que nós podemos estudar. Ouvintes, são hoje a biografia de cerca de 50 desses grandes salvadores do mundo. Mas o que é verdadeiro, ouvintes, é que em cada um deles renovou-se a mensagem divina nessa terra, e se nós estudarmos as mensagens deles comparativamente, nós vamos ver que eles têm muito em comum. E ao invés de discutirmos as diferenças, se nós verificarmos as semelhanças, vamos ver que a sabedoria divina se manifestou em todos eles. Mas no segundo bloco, ouvintes, nós vamos continuar aqui a leitura desses pontos da doutrina secreta no seu 6º volume, e que nós estamos realmente recomendando à nossa audiência. Leiam os volumes de Blavatsky, ouvinte, Isis Sem Véu, a doutrina secreta, a voz do silêncio, a chave para a teosofia, e tantas coletâneas aí interessantes que há sobre textos de Blavatsky. E vocês estarão em contato realmente com a sabedoria perene dos mestres de sabedoria, que tem uma visão histórica muito mais profunda, muito mais antiga do que qualquer outra religião. Sabedoria essa que é capaz de reconciliar justamente religiões e filosofias espiritualistas tão diferentes.
Mas vamos fazer isso no nosso segundo bloco e vamos ficar agora com aquele convite, ouvintes, para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Se você pode e se você gosta, ouvintes, venha nos apoiar, se associe na Loja Esotérica Virtual, uma pequena semestralidade que nos ajuda a manter toda a nossa estrutura e esse trabalho que está há 16 anos no ar, para que ele tenha condições de não só continuar, mas se expandir a todo um campo ainda para ser abordado, e muitas pessoas que estão buscando, ouvintes e espectadores, que merecem receber também essa mensagem, e isso vai ser possível com o seu patrocínio. Muito obrigado àqueles que já são nossos associados da Levir, que estão renovando as suas semestralidades e estão criando condições, ouvintes, para que essa iniciativa continue. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, com muita satisfação pela grande audiência, você que está nos acompanhando ao vivo e você que está sempre nos acompanhando aí, tanto no nosso canal do YouTube, onde estão gravados os nossos programas mais recentes, e também no site da Levir, a Loja Esotérica Virtual. Temos lá centenas de palestras e
todos os mais de 400 programas Lux Esotérica estão lá à disposição de vocês 24 horas por dia nesse trabalho, nesse acervo maravilhoso que está sempre à disposição de vocês. Obrigado pela grande audiência, por todas as comunicações, sempre os nossos amigos mandando mensagens. Estamos à disposição de vocês para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Se eu puder, se eu souber sanar essas dúvidas, nós estaremos sempre aqui à disposição de vocês. Mas vamos dar prosseguimento, ouvintes, aqui com os nossos estudos aqui da obra de Helena Petrovna Blavatsky, que hoje nós estamos usando aqui o 6º volume de A Doutrina Secreta, que está nos falando sobre a doutrina dos avataras. Blavatsky está nos esclarecendo alguns pontos realmente muito interessantes dessa doutrina, que realmente não é das mais fáceis, e principalmente para nós ocidentais que não estamos acostumados com o estudo desses temas, muitas vezes ficamos um pouco perdidos, mas Blavatsky traz informações muito interessantes para nós. Eu vou repetir aqui o comecinho do último parágrafo que nós estávamos estudando, aonde vocês vão ter uma introdução a uma divisão muito importante da natureza dos avatares que Blavatsky faz. Então, diz-nos Blavatsky: há um grande mistério nessas encarnações que transcendem o ciclo geral dos nascimentos. Em 3 grupos podem se dividir estas encarnações divinas. Os avatares, que são então as encarnações divinas, os avatares propriamente é um tipo, né? Avatar é um tipo de encarnação divina. Há também aquelas dos adeptos, né? Dos mestres, que renunciam ao nirvana para auxiliar a humanidade. E esses são chamados então nirmanakayas. E também há a sucessão natural de renascimentos para todos, ou seja, a lei comum. O avatar é uma aparência que poderíamos chamar de ilusão especial dentro da ilusão natural dos planos sujeitos ao domínio de Maya, né? Então, o adepto ou mestre renasce conscientemente e à sua vontade e conveniência. Mas os indivíduos que compõem a grei comum obedecem inconscientemente à grande lei de evolução dual. Então, esse é o nosso caso, ouvintes, pois nós nascemos aqui e há muitos que imaginam que o nascimento seja um acaso, ou seja, até um infortúnio, porque nós estamos justamente presos na roda de Sansara, como dizem os hindus, e o nosso renascimento é compulsório, ou seja, nós somos praticamente obrigados a reencarnar. Já os mestres, né, os adeptos, encarnam conscientemente. Eles vêm porque assim eles o desejam, para principalmente auxiliar a evolução humana. Então Blavatsky pergunta: então, o que é então um avatar? E antes de empregar o termo, é necessário ter a exata compreensão de seu significado. Avatar é a descida da divindade manifestada, que quer se chame Shiva, Vishnu ou Adi Buda, a forma ilusória de uma individualidade, né, de uma pessoa, que para os homens desse plano físico
parece objetiva, mas que realmente não o é. Esta forma não teve encarnações anteriores, nem está sujeita a reencarnações, e, portanto, com ela o karma não interfere. Então, o verdadeiro avatar, ouvintes, é uma encarnação única, exclusiva, né, da própria consciência, de um raio da consciência divina no nosso sistema solar. É realmente o Filho de Deus, como o próprio termo indica. Então, Gautama Buda, continua aqui Blavatsky, nasceu como um avatar apenas em um determinado sentido. Mas isto requer uma explicação em virtude das inevitáveis objeções no campo dogmático. A grande diferença entre um avatar e um Jivamukta. E aí surge a primeira das diferenciações, né? Avatar e Jivamukta. O primeiro, né? O avatar é, como já dissemos, uma aparência ilusória, um ser sem karma e sem encarnações anteriores. Já o Jivamukta, o segundo, é aquele que alcança o Nirvana por merecimento próprio. Contra esta expressão ainda protestaria o Vedantismo intransigente, dizendo que tanto o Avatar como o Jivamukta são um só e mesmo estado, e que o mérito pessoal, seja qual seja o número de encarnações, não pode conduzir ao Nirvana. Para eles, o Nirvana se caracteriza pela ausência de ação. E como poderia, pois, ser o Nirvana alcançado por meio da ação? Porque o estado nirvânico não é efeito nem causa, senão um sempre presente e eterno como o definiu o filósofo Nagasena. E assim, nada tem a ver com a ação, o mérito ou o demérito, que estão na esfera do karma. Tudo isso, né, todos esses argumentos são verdade, mas para nossa mente ainda há uma grande diferença entre os dois conceitos. O avatar é, o Jivamukta vem a ser. Se há identidade entre ambos os estados, e para o olho destreinado os dois são a mesma coisa, né? Não ocorre o mesmo com as causas que a eles conduzem. Um avatar é a descida de um Deus em uma forma ilusória, pois os verdadeiros mestres consideram ilusório esse nosso corpo material. Já um Jivamukta, que pode ter passado por inumeráveis encarnações, nelas acumulando mérito, certamente que não alcança o Nirvana em virtude desse mérito, mas devido ao karma que o produziu e que o conduz e o guia até o mestre que há de iniciá-lo no mistério do Nirvana. E só um mestre pode ajudá-lo a chegar a esta morada. Dizem os Shastras, né, os grandes textos de sabedoria hindus, que é unicamente por nossas obras que podemos obter moksha, ou a libertação final, e que sem esforço nada conseguiremos realizar, nem receberemos auxílio ou benefício da divindade, o Mahaguru. Temos, portanto, que Gautama, embora um avatar em certo sentido, foi um verdadeiro Jivamukta humano, por seu mérito pessoal e, em consequência, mais que um avatar. Foi seu próprio merecimento que lhe permitiu alcançar o Nirvana. E aí, realmente nós temos que fazer algumas considerações, porque o que colocou Blavatsky realmente é muito
importante e não deve deixar nenhuma dúvida na mente da nossa audiência, porque o Buda foi realmente um avatar no sentido de ter sido um instrutor do mundo. E, obviamente, por ser esta encarnação a primeira de um ser humano que alcançou a libertação total, ou seja, o Budato, esta encarnação do príncipe Gautama acabou também juntando a ele aspectos da mente divina, da mente de Deus que se manifestou através das suas instruções. Mas com certeza o Buda realmente foi um Jivamukta, aquilo que ainda Blavatsky vai falar um pouquinho mais adiante, aquele que se aperfeiçoou durante muitas e muitas encarnações e parece, segundo nos diz as instruções dos mestres, que o príncipe Siddhartha Gautama foi o ser humano que mais rapidamente obteve o sucesso absoluto dentro da grande linhagem das encarnações humanas. Com cerca de 550 encarnações humanas, ele saiu do estado de ignorância na qual todos nós seres humanos entramos nesse nosso estágio, vindo do reino animal, e textos budistas alegam que Gautama Buda lembrava de todas as suas encarnações passadas, inclusive muitas do próprio reino animal, onde ele se relembrava ter sido um javali. E obviamente que passado do reino animal para o humano, as primeiras encarnações humanas são de intensa, de profunda ignorância, e é ali, ouvintes, que são cometidos os crimes mais bárbaros, são cometidos os maiores desatinos, porque o ser humano ainda não se aperfeiçoou, nem como cidadão, nem como indivíduo, e muito menos terá realizado a iluminação interior, fundindo e unindo os princípios espirituais, o princípio psíquico, a alma e o corpo. E quando alguém atinge esse ponto que Gautama atingiu, é muito claro, ouvintes, porque os mestres consideram Gautama, o Buda que quer dizer o iluminado, como o mestre dos mestres, porque ele foi o primeiro, obviamente que não será o último, nem o único, mas o primeiro de toda a humanidade, a primeira flor que desabrochou de toda a linhagem das bilhões de mônadas de chispas divinas humanas que alcançou esse estágio. Mas ele alcançou esse nível por mérito do seu ser, através de muitas e muitas encarnações, e a teosofia tem trazido informações sobre as encarnações anteriores de Buda, pois ele foi Orfeu na Grécia, ele foi Vyasa, ele teve muitas encarnações passadas importantes, e há 50 mil anos atrás ele aparece ainda no cargo de instrutor do mundo para os egípcios, na figura do grande Thoth, o 3 vezes grande, o Trismegisto, que as suas instruções até hoje são os blocos fundamentais do esoterismo e da espiritualidade mais profunda, com as suas leis herméticas, que são válidas porque são instruções de sabedoria impessoais que ele trouxe ao mundo. Então, ele ter atingido o Budato realmente foi uma questão de mérito e não surgiu como um avatar puro, não foi uma encarnação divina sem karma e tudo mais. E talvez no nosso próximo programa nós falemos
de outro texto que está aqui em A Doutrina Secreta, no 6º volume, chamada O Mistério de Buda, que ela menciona como, apesar dele ter atingido o Budato, Gautama fez realmente o compromisso de permanecer com a nossa humanidade até que todas as chispas divinas tenham feito o seu desenvolvimento e seus princípios espirituais inferiores, inclusive, reencarnaram para dar uma maior extensão nas instruções espirituais que ele deu. Mas isso vai ser no próximo programa. Então vamos continuando, ouvintes, aqui com o que nos falou Blavatsky, falando sobre os Jivamuktas e como realmente é importante conhecer a respeito, ouvintes, desse importantíssimo tema. Então, Blavatsky nos diz, né, que o maior mistério, né, e da mais difícil compreensão nas encarnações, né, dos mestres que se encarnam voluntariamente, é que esse tipo de ego, né, desse eu superior do mestre, pode nascer em um corpo humano voluntariamente, servindo-se do seu Mayavi Rupa ou Kamarupa e permanecendo então no Kamaloka, no mundo da ilusão, que junto com o plano astral é esse mundo onde nós vivemos. E ainda que seus princípios superiores continuem no estado nirvânico. Então, e convém, então, Blavatsky diz: há dois tipos de encarnações voluntárias e conscientes dos mestres, que são as dos Nirmanakayas, ou seja, mestres que atingiram a quinta iniciação, ou seja, se tornaram libertos da roda de Sansara, dos nascimentos e mortes, e também há encarnações voluntárias dos Chelas, ou discípulos que se acham ainda na fase probatória. E convém advertir, nos diz Blavatsky, que as expressões acima são oriundas, né, e usadas com o objetivo de vulgarizar esses conceitos, e que, portanto, não tratamos esta misteriosa questão do ponto de vista do plano supremo ou da espiritualidade absoluta, nem tampouco a examinamos sob o aspecto filosófico mais elevado, só acessível a muito poucos. Então não se deve supor que algo ou alguém possa chegar ao nirvana que ali não esteja eternamente. Mas o intelecto humano, ao especular sobre o absoluto, o considera como o último termo de uma série indefinida. Se tivermos isso presente, evitaremos muitos conceitos errôneos. O conceito desta evolução espiritual é a matéria dos vários planos com os quais o Nirvana, ou seja, aquele que atinge o Nirvana, esteve em contato antes de alcançar o Nirvana. E realmente Blavatsky indica que sejam estudados textos dos Upanishads, né, dos grandes textos comentários aos Vedas, né, que são os mais extensos textos de sabedoria hindu para aqueles que querem saber a esse respeito. Apesar de tudo o que dissemos, o enunciado ainda parecerá incompreensível, se não absurdo, a muita gente. Em primeiro lugar, aos que não estejam familiarizados com a doutrina da natureza múltipla e dos vários aspectos da mônada, ou seja, da chispa divina humana.
e em segundo aos que consideram a divisão setenária do homem como um prisma demasiado materialista. Entretanto, a possibilidade do fato será admitida sem vacilações pelo ocultista, que, tendo estudado detidamente o mistério do Nirvana, sabe que este é idêntico a Parabrahman e, portanto, imutável e eterno, que não é uma coisa, mas o todo absoluto. Sabe que um Dharmakaya, ou seja, um Nirvani, alguém que atinge o Nirvana e que esteja sem resíduos, conforme a tradução dos orientalistas, é absorvido nessa inanidade que é a consciência real, porque absoluta. E, portanto, não pode voltar a encarnar-se na Terra, visto que o Nirvana já não é um ele, ou uma ela, ou sequer um isto. E sabe que o Nirmanakaya, ou seja, o que obteve o Nirvana com resíduos, fica revestido de um corpo sutil que o torna impenetrável a todas as vibrações exteriores e a todas as impressões mentais, não perdendo inteiramente a noção do seu ego e podendo assim reencarnar-se. E aí, obviamente, que está se discutindo um ponto muito alto na evolução daqueles que vão se desvencilhando da ilusão até que entram no chamado Nirvana, que é, obviamente, um estado de consciência muito elevado, e aqueles que entram no Nirvana e o fazem não deixando nenhum resíduo, não têm mais corpos inferiores que permitam que eles se reencarnem. E o caso é que com o Sr. Gautama, apesar dele ter realizado o Nirvana, os seus corpos sutis inferiores foram preservados, e isso possibilitou o seu reaparecimento no mundo em outras ocasiões. E continua Blavatsky. O ocultista oriental sabe também que há duas espécies de Nirmanakayas, o natural e o assuntivo. O primeiro, é a condição do mestre ou iniciado que alcançou um estado de bem-aventurança somente inferior ao Nirvana. Já o segundo é a condição de que, por abnegado sacrifício, renuncia ao Nirvana absoluto com o propósito de ajudar o gênero humano, ou, em outras palavras, para salvar e guiar os seus irmãos na humanidade. Pode-se objetar que, sendo o Dharmakaya tanto um Nirvana ou um Jivamukti, não há razão para deixar resíduos depois da morte, pois alcançou aquele estado em que já não são possíveis ulteriores encarnações, e por isso não necessita de corpo sutil ou do ego individual que reencarna, devendo este último logicamente desaparecer. Respondemos que assim é nas explicações exotéricas e dentro da lei geral, mas que nós estamos referindo a um caso excepcional, cuja ocorrência pertence ao domínio dos poderes ocultos dos grandes iniciados. Estes, antes de chegar ao Nirvana, podem fazer com que os seus resíduos, também chamados algumas vezes impropriamente Mayavirupa, permaneçam em planos inferiores, e quer venham eles a ser nirvanes ou apenas alcancem um grau menor de beatitude. Ou seja, é atingir o nirvana, mas fazer com que haja ainda veículos inferiores que permitam a reaparição nesse mundo
daquele que atingiu esse nirvana. E Blavatsky, para nós terminarmos o estudo de hoje, nos diz: há outros casos raros, embora frequentes, do que se poderia supor, em que o mestre reencarna voluntária e conscientemente durante suas provas. Todo homem tem seu eu superior interno e um corpo astral, mas poucos são os que, fora dos graus superiores do adeptado, podem dominar e dirigir o corpo astral ou algum dos princípios que o animam, logo depois de terminada sua curta vida terrena. Não obstante esse domínio do corpo astral, inclusive sua transferência de um corpo físico morto para outro corpo vivo, não só é possível, mas de ocorrência comum, segundo os ensinamentos ocultos e cabalísticos, ainda que variem muitos graus de semelhante poder, como é natural. Mencionaremos apenas 3 desses graus. O primeiro, começando pelo inferior, permite ao mestre, ao adepto, que com vida deparou com muitos obstáculos no estudo e na prática de seus poderes, escolher depois da morte outro corpo em que possa prosseguir suas atividades interrompidas, embora perdendo toda a lembrança de sua precedente encarnação. No segundo grau, pode o adepto transmitir ao novo corpo a memória da sua vida passada. E no grau mais elevado, quase não há limites ao exercício de tão maravilhosa faculdade, que é realmente um dos assuntos mais interessantes, do ocultismo oriental, o assunto da doutrina dos tulkus. Mas no nosso próximo programa, ouvintes, nós vamos falar mais sobre o mistério de Buda, como ele, mesmo tendo alcançado o nirvana e a sua mônada ter sido realmente glorificada no estado de budado, muitas coisas fizeram com que princípios da consciência de Buda voltasse a se reencarnar pelo menos em mais 3 vidas. Nós vamos falar sobre elas, e isso é uma das coisas mais esotéricas e bem inusitadas, de que fala aqui a doutrina secreta, e como instrutores apareceram no mundo como forma de darem continuidade àquilo que falou o Buda, porque ele disse muitas coisas que pertenciam apenas ao domínio dos iniciados, e isso gerou, por assim dizer, um karma que de certa forma havia de ser resgatado. Então, apesar da mônada, da chispa divina do Buda ter alcançado aquele plano mais elevado, foi necessário que os corpos inferiores do Buda, que não foram destruídos, que eles voltassem ainda à Terra para continuar aquela instrução e esclarecer certos pontos da doutrina que não haviam ficado muito claros. Mas esse é um assunto do nosso próximo programa. Aí, pelo adiantado da hora, nós vamos parando por aqui, mas vamos convidá-los para fazermos a nossa última vibração, ouvintes, dando realmente uma chave espiritual a nosso programa de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a grande audiência daqueles que nos acompanham, convocando a todos para a nossa interiorização final. Vamos, ouvintes, recolher a nossa consciência, procurando sentir o nosso batimento cardíaco e visualizando no centro dos nossos corações a nossa chispa divina, que arde com luz espiritual nos nossos corações, unindo o nosso coração ao coração de Deus, que tudo criou dentro desse nosso sistema solar,
que tudo emanou e conosco nós somos unos com Ele. O poder de Deus encontra dentro de nós. Passamos a nossa luz brilhar e vamos, ouvintes, procurar compreender e interiorizar, realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa chispa divina brilhe cada vez mais, sempre que vocês a invocarem. É para isso, ouvintes, que existe o programa Lux Esotérica, porque a luz oculta está aí dentro do coração de cada um de vocês, e aqui os nossos temas visam apenas trazer um aperitivo para que vocês façam a sua pesquisa, se interiorizem e descubram o verdadeiro poder que jaz no centro dos vossos corações. Então nos despedimos aqui, deixando agora a programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM com vocês. E aqui de Osmar de Carvalho vai sempre aqui o virtual, mas é um caloroso, é um fraternal abraço e segue para toda a nossa audiência. Esperamos vocês na nossa próxima edição do programa Lux Esotérica. Um grande abraço para todos. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.